Você sabia que a Bíblia fala sobre um pecado que, segundo as Escrituras, não tem perdão? E você já se perguntou se está cometendo esse pecado? Hoje vamos explorar esse mistério, entender o que ele significa e, mais importante, como podemos nos proteger dessa armadilha espiritual. Fique comigo até o final para descobrir a verdade. O pecado imperdoável, muitas vezes mencionado nas Escrituras, é uma questão séria que todos precisamos entender. Quando falamos sobre isso, não estamos nos referindo a falhas momentâneas ou pecados que podem ser perdoados por arrependimento genuíno. Não. Este é um pecado que, em determinado contexto bíblico, não encontra perdão nem nesta vida, nem na próxima. Vamos começar com a referência mais famosa. Em Mateus 12, 31-32, Jesus diz: "Por isso eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E a qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas ao que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir." Aqui Jesus é claro. Ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso significa rejeitar, de forma consciente e deliberada, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando alguém fecha o coração completamente à mensagem de salvação, ao ponto de não mais reconhecer a voz de Deus, esse pecado se torna imperdoável. Agora, é importante entender o papel do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito é o nosso conselheiro, aquele que nos guia à verdade, nos convence do pecado e nos dá forças para viver de acordo com a vontade de Deus. Ele é quem intercede por nós, como lemos em Romanos 8, 26-27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que havemos de pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando rejeitamos essa ajuda, quando viramos as costas para a direção de Deus através do Espírito, estamos, de certa forma, negando o próprio Deus. E isso é o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que exatamente é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ela não é apenas uma simples fala contra Deus ou Jesus. É uma atitude do coração, uma rejeição profunda e definitiva ao Espírito, ao ponto de se tornar impossível para essa pessoa se arrepender. Jesus fala isso com uma seriedade imensa, mostrando que é uma decisão de vida e de morte espiritual. Vamos olhar para outro exemplo claro que Jesus nos dá. Em Marcos 3:29, ele reforça a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, mas é réu do eterno juízo. Aqui Jesus nos alerta de que quando uma pessoa endurece tanto o coração que não responde mais à obra do Espírito, ela se coloca em uma posição onde o perdão não pode mais alcançá-la. Isso não é uma simples rejeição, mas sim um bloqueio total à graça e ao poder de Deus para transformar. Agora, você pode estar se perguntando, mas como evitar cometer esse pecado? A chave está na abertura do coração. Em Hebreus 3:15 somos lembrados: "Enquanto é dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação." A resposta é simples: não endureça o seu coração. Quando o Espírito Santo fala com você, quando ele convence você do pecado e da necessidade de se arrepender, ouça, se arrependa, busque a graça e nunca deixe que a dureza de coração se estabeleça. O Espírito Santo está sempre disposto a nos ajudar a voltar ao caminho. Então, lembre-se, o pecado imperdoável não é uma falha acidental, mas a rejeição deliberada e contínua da graça de Deus. Não deixe que seu coração se endureça, busque sempre o arrependimento e permita que o Espírito Santo transforme sua vida. Se você sente que Deus está falando com você agora, não hesite, abra seu coração. E se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais palavras que alimentam sua fé e nos ajude a espalhar a verdade de Cristo. Deus te abençoe.